Livro Mediunidade Poliglota, Xenoglossia. De Ernesto Bozano. Categoria 3. Casos de xenoglossia obtidos por meio da voz direta. No que concerne a presente categoria, faz-se necessária uma observação de ordem geral muito interessante. A de que, nas experiências de voz direta, o de xenoglossia é fenômeno mais ou menos frequente, tão frequente que quase não há bons médiuns dessa natureza, que não tenham oferecido e não continuem a oferecer notáveis exemplos do aludido fenômeno. Daí o dever inferir-se que as comunicações mediúnicas por meio da voz direta se prestam de modo muito especial à exteriorização das conversações poliglotas, o que, presumivelmente, se deve atribuir à circunstância de permitir, essa forma de mediunidade, que a entidade comunicante se mantenha bastante independente do psiquismo do médium, para ficar em condições de exprimir-se numa língua que este último ignora. Ora, isto, as mais das vezes, não seria possível com a psicografia, porquanto esta se produz mediante a transmissão telepática do pensamento da entidade comunicante ao médium, que traduz subconscientemente na sua língua, exceto os casos em que aquela entidade consegue influenciar mais ou menos diretamente, no médium, os centros cerebrais da linguagem falada ou escrita, possessão mediúnica. Do ponto de vista científico, os fenômenos de xenoglossia que se produzem por meio da voz direta apresentam dois leves inconvenientes, em confronto com os que se obtêm pela psicografia. Um consiste em que as conversações em língua que o médium ignora muito raramente não são compreendidas também por todos os presentes, visto que as personalidades que falam pelo médium se dirigem a parentes ou conhecidos que se exprimem na língua mediunicamente empregada. Consiste outro em que, como as conversações se travam na obscuridade, muito raro é que os experimentadores as registrem no momento, donde resultam não haver, nesses casos, documentos que se consultem, para demonstrar a genuinidade dos fatos. Segue-se que os relatos de tais episódios tomam a miúde a forma anedótica, em vez da científica, e também que, quando mesmo testemunhos irrecusáveis não permitam seja posta em dúvida a realidade dos fatos, sempre faltam dados que lhes valide convenientemente a importância. Colocando a questão nestes termos, serei muito parcimonioso no citar episódios em que os diálogos não foram registrados no momento mesmo em que se travaram. Por enquanto, raríssimos são os casos em que se observou essa indispensável regra experimental. Fácil, porém, será, de futuro, remediar-se a semelhante falta. Não menos certo é, no entanto, que esta há tornado cientificamente inutilizáveis os surpreendentes episódios de xenoglossia obtidos com o concurso de antigos médiuns notabilíssimos, quais a Senhora Everett e a Senhora Oriette. Esta última, viva ainda, apesar de avançada em anos, não perdeu as faculdades mediúnicas que possuía, mas o período áureo de sua mediunidade pertence ao passado. Caso 26. Pelo que respeita à mediunidade da Senhora Oriette, publicaram-se, em número considerável, relatórios que compulsei inutilmente, com o objetivo de extrair deles episódios de xenoglossia suficientemente minuciosos para caberem numa classificação científica. Nem os livros do vice-almirante Osborne Moore, nem as narrativas de James Coates, nem as de Miss Edith Harper se podem aproveitar para tal efeito. Esta última realizou uma série de 44 sessões com a Senhora Oriette, acerca das quais informa que cuidadosos relatos de todas se redigiram, sobre as notas dos estenógrafos que a ela sempre assistiram, o que é importante e satisfaz plenamente. Porém, de tais relatos ela se limitou a publicar um resumo geral,
que assim se refere aos fenômenos de xenoglossia. Da análise das nossas experiências, ressalta que elas apresentam duas características teoricamente importantes. Uma é que, com muita frequência, se ouviam duas, três e até quatro vozes diretas, que simultaneamente conversavam com outros tantos experimentadores. A segunda é que se obtiveram mensagens em línguas e dialetos ignorados inteiramente da médium, entre os quais o francês, o alemão, o italiano, o espanhol e o norueguês. Quando este último idioma foi falado, estava presente uma senhora norueguesa, muito conhecida nos meios políticos e literários, a qual se manifestou uma voz direta, robusta e viril, que, exprimindo-se naquela língua, se declarou seu irmão e informou o próprio nome. Entre os dois, apaixonada conversação se entabulou na língua de ambos, com inexprimível júbilo da parte da senhora de quem se trata. Disse ela que seu irmão defunto lhe fornecera admiráveis provas de identidade pessoal e a informara sobre a ditosa existência que levava no mundo espiritual. Doutra vez, uma voz direta se dirigiu a uma senhora, manejando o espanhol com extraordinária volubilidade. Ninguém sabia que essa senhora conhece o espanhol. Foi, pois, com grande surpresa que a ouvimos responder em espanhol, com muita clareza, ao espírito que a interrogava e que lhe manifestou viva satisfação por haver podido falar na sua língua nativa. Light, 1911, página 439. Como se vê, os episódios citados apresentam uma aparência de bons e genuínos exemplos de xenoglossia, sobretudo considerando-se que a médium pela qual foram obtidos é universalmente conhecida e estimada e está acima de qualquer suspeita. Mas, não obstante, aos casos que se publicaram, devidos à sua mediunidade, falta cunho científico, o que se traduz por uma perda não pequena para a pesquisa dos fenômenos de xenoglossia. Das narrativas do vice-almirante Osborne Moore destaco uma experiência que merece ser assinalada, por se prestar eloquentemente à demonstração de uma verdade conhecida de há muito. Que os experimentadores concorrem, de maneira mais eficiente do que se possa supor, para o bom êxito das experiências. Informa ele. A senhora Henriette nada obtém, quando tenta a sós a prova e, há alguns anos, foi-lhe pedido, a título de experiência, que tentasse uma sessão com 7 surdo-mudos vindos do asilo de Flint, Michigan, ao que aqueceu. Tenha-se muito presente que naquela sala de sessão ninguém era capaz de pronunciar uma só palavra que fosse, exceto a médium. Pois bem, não se obtiveram manifestações daquela natureza, exceto os movimentos da trombeta, que tocou em 2 surdo-mudos, causando-lhes não pequeno susto. Naturalmente, ninguém esperava que aqueles experimentadores de exceção houvessem de ouvir vozes, mas o que teoricamente importa é que, malgrado a presença de 7 pessoas, nem sequer a médium chegou a ouvir um simples murmúrio. Note-se que, se ela faz sessão tendo, em sua companhia somente uma criancinha, apenas capaz de balbuciar palavras, as manifestações de voz direta infalivelmente se dão. Light, 1911, página 183. Não se poderia desejar prova melhor do que esta, para demonstrar quão grande é a contribuição fluídica com que os presentes entram para a produção dos fenômenos mediúnicos, contribuição a tal ponto indispensável que, se aqueles não possuem íntegro e sem taras o sistema cérebro-espinhal e os órgãos que os servem, não se podem obter fenômenos de voz direta. Já a célebre personalidade mediúnica Imperator explicará em Tom Moses que o médium é, acima de tudo,
um centro de condensação, onde se reúnem os fluidos subtraídos aos assistentes e que, portanto, o bom êxito das manifestações depende, em grande parte, das pessoas que formam o grupo dos experimentadores, de modo que basta a presença de um só indivíduo fluidicamente ou psiquicamente negativo, para neutralizar a produção dos fenômenos. Ou, o que é pior, para provocar manifestações espúrias, por efeito da modificação que, em condições tais, sofre a camada onírico-subconsciente do médium, convertendo a sessão mediúnica numa experimentação sonâmbulo-hipnótica. Foi por isso que Imperator proibiu a Moses que convidasse pessoas estranhas ao grupo que ele constituíra. Ora, desse ponto de vista, a experiência com os setes surdo-mudos resulta preciosa, pois demonstra, melhor do que qualquer outra, que aquela personalidade mediúnica sabia o que dizia. E o que mais surpreende na aludida experiência é o fato de ela demonstrar que os presentes fornecem substâncias fluídicas especializadas para as manifestações que se produzem. No nosso caso, as vozes diretas não se exteriorizaram, porque os sete experimentadores careciam dos fluidos vitais que se localizam na região da laringe e talvez também porque neles se achavam atrofiados os centros cerebrais da linguagem falada. Importa tenha muito em conta o que vem de ser expendido quem queira evitar fracassos e mistificações subconscientes e, ao mesmo tempo, conseguir dos médiuns o rendimento máximo. Caso 27. Também os 2 episódios que se seguem foram obtidos com a mediunidade da senhora Oriete. Relatou-os o conde Shedo Mijatovic, ministro plenipotenciário da Sérvia junto ao governo inglês, que foi igualmente quem narrou um dos casos a que precedentemente me referi. Dedicou-se ele, com admirável perseverança, a investigar as manifestações de voz direta e chegou a reunir importante material, a benefício das pesquisas psíquicas. Tomo este caso ao livro do vice-almirante Osborne Muri. The Voices, As Vozes, página 3. O conde Shedo Mijatovic precedeu da seguinte explicação a sua narrativa. Por profissão, sou um diplomata sérvio, que já representou seu país junto ao governo da Romênia, depois junto ao da Sublime Porta, donde passou a corte da Rainha Vitória da Inglaterra e do rei Eduardo VII. Sou, além disso, membro de várias sociedades científicas inglesas e continentais. Julgo conveniente começar por estas notas pessoais, a fim de que se saiba que sou homem afeito desde muitos anos a pesar os fatos e as palavras, com plena consciência da responsabilidade que uns e outras envolvem. Isto dito, informa o conde Mijatovic que, ciente de achar-se a médium senhora Oriete em Wimbledon, localidade não distante da sua residência, com ela combinou uma sessão para o dia 16 de maio de 1912. Nessa data, dirigiu-se a Wimbledon, acompanhado de um amigo croata, natural de Agron, o Dr. Inkovic. Manifestou-se-lhe, quase de súbito, o seu grande amigo William Stead, em forma fluídica visível, fenômeno frequente com a mediunidade da senhora Oriete, travando-se entre os dois uma interessante conversação, que não venha pelo reproduzir. Prosseguindo, diz o conde. Improvisamente e com grande espanto do meu amigo croata, uma voz se ouviu, clara e forte, que a ele se dirigiu em língua croata. Era de um velho amigo, doutor em medicina, que morrera, não havia muito, de um colapso cardíaco. Conversaram durante algum tempo na língua nacional de ambos. Eu ouvi a conversação, compreendendo tudo o que diziam os dois. Escusa acrescentar que aquela era a primeira vez que a senhora Oriete escutava o som e as inflexões do idioma da Croácia.
Tanto eu como meu amigo ficamos profundamente impressionados com o que, respectivamente, obtivéramos. Falei nisso a outros amigos, como da mais maravilhosa experiência que conseguira em toda a minha vida. Falei também a respeito com a professora Margarida Selenca que, como toda gente o sabe, é uma célebre cientista tedesca e, por satisfazer-lhe, combinei com a senhora Uriete outra sessão para o dia 24 de maio. Logo ao principiar esta, novamente apareceu a forma fluídica de William Stead, que se me conservou visível por espaço de uns 10 segundos. Reapareceu segunda vez mais nítida, porém ainda não tão distintamente quanto na sessão de 16 de maio. Conversou longamente com a professora Selenca e muito rapidamente comigo. Cessada a manifestação, eis que se faz ouvir a voz de minha mãe, com quem mantive longa e comovente conversação na língua sérvia. Em seguida, a professora Selenca teve, a seu turno, comovedor entretenimento, em alemão, com seu defunto marido, o professor Laurent Selenca, da Universidade de Mônaco. Manifestou-se depois a própria mãe da professora, morta, pouco antes, em Hamburgo. Sinto-me no dever de manifestar publicamente a minha gratidão à senhora Uriete, por intermédio de quem me foi concedido o inefável conforto de ouvir a voz de minha mãe e as suas amorosas expressões, formuladas na nossa língua materna. Estes, no relato de Mijatovic, os tópicos concernentes ao nosso tema. No outro episódio que ele refere que citei precedentemente, caso 7, encontram-se reproduzidas as frases que em língua sérvia proferiu a entidade que se comunicou. Não fez o mesmo aqui, talvez porque a intimidade das expressões maternas não o comportava. De todo modo, porém, assim no seu caso, como no do seu amigo croata, uma vez que se trata de conversações na língua particular dos interlocutores, racionalmente se deve inferir que, se os experimentadores afirmam ter ouvido a personalidade mediúnica a falar corretamente os idiomas sérvio e croata, lícito não é pôr-se em dúvida a competência deles para se pronunciarem na matéria. Casos 28, 29 e 30. Limito-me a tirar apenas 3 episódios de xenoglossia da série obtida por Denise Bradley com o médium Valiantini, visto que os 2 volumes onde se contém a série toda lograram ampla difusão mundial e são conhecidos de todos os que estudam metapsíquica. Este primeiro episódio ocorreu na segunda sessão de Bradley, em casa de Dvikov, com relação à qual importa adiantar, tendo um dos experimentadores precisado ausentar-se. Dvikov lembrou-se de substituí-lo pela sua própria cozinheira e pelo dispenseiro, a ver o que de novo sucederia. Aquela era espanhola, estava nos Estados Unidos de poucos meses e ignorava a língua inglesa. Dada esta explicação, passo a relatar a manifestação a que a cozinheira Anita Ripoll proporcionou ensejo. Bradley a descreve nestes termos. Espantoso que se seguiu. Anita Ripoll, quando a trombeta acústica lhe tocou, soltou um grito. De súbito, uma voz, saindo da trombeta, exclamou em tom apaixonado: Anita! Anita! Ao que ela respondeu: Sim. Sim. Acrescentou a voz, em espanhol: Sou eu. Estou aqui eu. Exultante, a cozinheira exclamou por sua vez: É ele. É José. Era o espírito de seu marido. Seguiu-se uma conversação apaixonada, volúvel, de expressão intensamente meridional, entre a mulher e o marido defunto. Não me foi possível acompanhar por nada saber do espanhol. Todos os presentes, porém, percebiam os sentimentos que os dois reciprocamente manifestavam.
As palavras se sucediam em verdadeira torrente, as frases se sobrepunham com a acostumada exuberância latina. Nem o marido, nem a mulher pareciam maravilhados com o caráter supranormal daquela entrevista. Eram duas almas simples, que na terra se tinham votado recíproco amor e que, provavelmente, nunca haviam cogitado a sério da sobrevivência. Aceitavam, pois, a situação em que se viam, como se tratasse de coisa normal. Reconheceram-se de pronto e não perdiam tempo em procurar e fornecer provas de identidade pessoal. Eram jovens ambos, pois Anita Hipple, robusta e vigorosa, não representava contar mais de 30 anos. Falaram do convívio de que gozaram na terra, de seus interesses domésticos, ele, das impressões que recebera após a morte, ela, de seus próprios sentimentos e da existência que levava, depois que ele se fora. Acompanhando atento a conversa dos dois, Dvikov, a certa altura, não pôde resistir ao impulso de tomar parte nela, falando espanhol com José. Imediatamente, este e Anita mudaram de linguagem, passando a conversar no dialeto do lugar onde haviam nascido, misto de basco e de baixo espanhol, conforme viemos a saber mais tarde. Também viemos a saber que, em vida, os dois cônjuges sempre falaram o espanhol, pois ambos ignoravam a língua inglesa, tendo entrado para o serviço de Dvikov assim que desembarcaram na América. Na sessão, quando se dirigia a Dvikov, José falava em bom espanhol, mas, quando se dirigia a Anita, empregava o íntimo jargão nativo. Agradeceu a Dvikov ter conservado Anita ao seu serviço depois que ele morrera e lhe pediu que a ajudasse, usando de sua influência, para conseguir que ela pudesse mandar vir da Espanha os dois filhinhos do casal. A propósito, aludiu à conversação que tiveram ano antes com Dvikov sobre o mesmo assunto, conversação de que foram objeto as novas restrições que a lei de imigração estabelecera, tornando-lhes bastante difícil mandarem vir da Espanha os filhos. Dvikov perguntou a José como fizera para comunicar-se, ao que deu ele esta resposta singelíssima: encaminhei-me para aqui com os outros. A conversação se prolonga por 10 ou 12 minutos, durante os quais, provavelmente, aquelas duas almas esgotaram tudo o que tinham para dizer uma à outra. Towards the Stars, páginas 32 a 33. Não será supérfluo notar que, do ponto de vista probativo, o episódio citado parece invulnerável, pois ninguém poderia avançar a suspeita de que o médium conhecesse o obscuríssimo dialeto falado numa aldeia espanhola e tão a fundo que fosse capaz de falá-lo como um natural da dita aldeia, sem mesmo levar-se em conta que a presença da cozinheira na sessão resultou de uma decisão subitamente tomada na ocasião. O que torna inadmissível pudesse o médium preparar-se previamente para a grande mistificação, informando-se de modo minucioso sobre a vida passada da mesma cozinheira. Segue-se que o episódio em apreço constitui um caso magnífico de xenoglossia, em que, concorrendo admiravelmente para provar a presença espiritual, ali, do defunto marido de Anita Hipple, ao incidente de a entidade comunicante mudar bruscamente de linguagem, numa espontaneidade verdadeiramente vívida, para subtrair-se a ouvidos indiscretos, mal se apercebe de que um dos presentes lhe está compreendendo as íntimas efusões com a mulher ainda viva. Em outros termos, esse incidente, posto o fato eloquentíssimo de que o dialeto falado era o da aldeia onde ambos nasceram, resulta complementar do fenômeno de xenoglossia, que por si só já provava a intervenção de uma entidade espiritual extrínseca ao médium e aos presentes, porquanto constitui prova específica de identidade pessoal.
Por ocasião deste segundo episódio, assisti à sessão o poeta japonês Gonosuke Komai e a língua falada foi a japonesa. A sessão se realizou na casa de Bradley, em Londres, a 18 de março de 1925. Refere Bradley. O episódio mais dramático da sessão ocorreu quando uma voz se dirigiu em japonês ao Sr. Gonosuke Komai. 2 vezes a trombeta acústica se precipitou no chão, antes que o espírito comunicante chegasse a adquirir força suficiente para materializar a própria voz. Erguendo-se pela 3ª vez, a corneta luminosa se transportou para defronte do Sr. Komai, onde tocou por 2 ou 3 vezes, depois do que saíram dela estas palavras: Gonosuke. Gonosuke. O ser chamado pelo próprio nome impressionou vivamente o Sr. Komai, pela razão de que dentro em pouco falaremos. A voz foi ganhando vigor gradativamente, por fim, forneceu o próprio nome. Otani. Estabelecida a identidade do comunicante, desenvolveu-se, em língua japonesa, breve conversação, na qual o defunto falou principalmente de seus filhos. Em seguida, o Sr. Komai realçou uma circunstância muito importante, a do espírito que se comunicava ao haver saudado, chamando-lhe pelo nome Gonosuke. Gonosuke. Ora, segundo os costumes japoneses, só o irmão mais velho, o pai ou a mãe tem o direito de saudar uma pessoa, pronunciando-lhe o prenome, ou seja, pronunciando-lhe o nome que dizemos de batismo. Pois bem, é altamente sugestivo reconhecer-se que o espírito que se manifestou a Gonosuke tinha o direito de falar-lhe dessa maneira, porquanto se tratava de seu irmão mais velho, morto havia pouco. Tendo-se retirado esse espírito, manifestou-se Bert Everett, espírito guia, que, dirigindo-se ao Sr. Komai, disse: juntamente com teu irmão, também está presente tua mãe. A propósito dessa informação, cumpre assinalar que o Sr. Komai é moço ainda, que, por conseguinte, ninguém poderia supor que já lhe houvessem morrido a mãe e o irmão mais velho. Inútil acrescentar que os presentes tudo ignoravam a seu respeito, como desconheciam a língua japonesa. Penso que este episódio, no qual se conversou em japonês e se produziram notabilíssimas provas de identidade pessoal, deve considerar-se uma das mais belas e incontestáveis demonstrações, já obtidas, da sobrevivência. The Wisdom of the God, páginas 305 a 306. Com relação a este último comentário do relator, convém ponderar que, nos últimos anos, se hão conseguido tão extraordinárias, complexas e decisivas provas de identidade pessoal dos defuntos, que excessivo, mesmo inexato, parece-o considerar-se o episódio exposto como das mais belas e incontestáveis demonstrações, já obtidas, da sobrevivência. Contentemo-nos com o apreciá-lo como uma bela e incontestável prova de identificação espirítica, obtida por meio dos fenômenos de xenoglossia. Agora o terceiro episódio, notabilíssimo, no qual houve conversação em dialeto galês que, como se sabe, é uma língua toda especial, incompreensível aos próprios ingleses, achando-se integralmente reproduzido o diálogo que então se travou, o que maior importância científica lhe confere. A sessão se fez na casa de Bradley, em Londres, a 27 de fevereiro de 1924. Dela participou o conhecido romancista e artista dramático Caradoc Hayes, natural do país de Gales. Em dado momento, uma voz, que o próprio Caradoc descreve como irrompendo do solo, entre seus pés, e vindo postar-se à sua frente, lhe dirigiu a palavra. Este o diálogo havido. Pergunta: tens alguma coisa a dizer-me? Resposta:
Tenho. Pergunta. Quem és? Resposta. Teu pai. Pergunta. Tu, meu pai. Não pode ser. Como fizeste para saber que eu estava aqui? Quem te disse? Resposta. Disse-me Edward Wright. Pergunta. Então, escuta. Se és meu pai, Seara do chefe insiste. Fala-me no meu dialeto. Resposta. Bet e Xuan e Fiduiede. Dize-me de que queres que eu te fale? Pergunta. Eixe, WRTHGWRS. Para começar, dize-me o teu nome. Resposta. William Evans. Pergunta. Inlemarruxui. Onde morreste? Resposta. Cairfirdin. Incarmarten. Pergunta. Ser? Condado. Resposta. Tre. Cidade. Pergunta. Blemaerte. Qual a situação da casa? Resposta. Ushi ben iravon. Mais teplauerial rung y tiarreol. Pabet irid shengufin. Y shuinmind e willed et bob troir rid shen y dre. A montante do rio. Para se chegar da estrada à casa, tinha-se que subir muitos degraus. Por que esta pergunta? Todas as vezes que te achas na cidade, visita a nossa casa. Pergunta. Nhade. Meu pai. Neste ponto, falta a força e a trombeta cai rumorosamente no chão. Foi um espetáculo assombroso, o dessa conversação entre pai e filho, no singularíssimo idioma do país de Gales. Toardes Testars, página 210. É de lamentar-se que um intempestivo esgotamento de força haja truncado o interessantíssimo diálogo. Contudo, ele se prolongou bastante para fornecer a prova incontestável de que a entidade comunicante conhecia perfeitamente o dialeto galês, assim como o país e a casa em que vivera. Quando o diálogo se interrompeu bruscamente, já o séptico Carado que Evans se convencera, não menos bruscamente, da presença real do pai, porquanto, no breve colóquio em que se empenhara, ótimas provas foram dadas de identidade pessoal. Com efeito, do nosso ponto de vista, a prova das provas, aqui sobrepuja toda a outra e se apresenta invulnerável aos sofismas dos opugnadores, ou seja, combatente, lutador, consiste sempre no grande fato de uma personalidade mediúnica conversar claramente numa língua que o médium desconhece, língua que no presente caso era um dialeto dificílimo, esquisitíssimo, incompreensível para os próprios ingleses. Ocioso será acrescentar que o médium Valiantini, que nasceu e sempre viveu nos Estados Unidos, não conhecia uma sílaba do galês. Digamos que prova experimental mais eloquente do que esta se poderia exigir, como demonstração de que os defuntos intervêm nas experiências mediúnicas. Afirmo, sem receio de errar, que ninguém nunca chegará a arquitetar uma hipótese naturalística que explique os fenômenos de xenoglossia propriamente dita. Lembro, a propósito, haver médiums que têm conversado ou escrito numa dúzia de línguas ignoradas e que atribuir-se tal prodígio a poderes ocultos de que eles disponham equivale a emprestar à subconsciência humana a onisciência divina. Quem ousaria propugnar, ao sério, um absurdo de tamanho porte? Seja, porém, como for, não bastaria propugná-lo, fora mister demonstrá-lo. Há certos opositores que não cessam de proclamar que os que propugnam a hipótese espirítica fundam as suas inferências em presumidas circunstâncias de fato ou que, entretanto, não passam de meros atos de fé. A esses opositores, quisera eu perguntar se as deduções tiradas de episódios quais os de que acabo de tratar,
em que as personalidades dos defuntos conversam, no dialeto que falaram na Terra e que o médium ignora, acerca de fatos íntimos das suas existências terrenas, devem considerar-se gratuitas, arbitrárias, equiparáveis a um ato de fé, ou se não são, antes, deduções lisas, simples, evidentes, além de rigorosamente lógicas e cientificamente inatacáveis. E isso sem levar em conta os casos em que aquelas personalidades falam no tom de voz, com as inflexões e as acentuações que as caracterizavam em vida. Parece-me, em suma, que na questão que se debate deveriam inverter-se os valores representativos das partes que contendem, colocando-se os acusadores no banco dos acusados e vice-versa, dado que, na realidade, os opositores é que praticam atos de fé, sustentando hipóteses gratuitas, puramente verbais, contraditadas pelos fatos, embalando-se na ilusão de que, para demonstrarem suas teses, lhes basta cunhar sonoros neologismos. Alucinados pelos preconceitos de escola, acusam os outros de se valerem de argumentos sofísticos, quando eles é que não fazem outra coisa